Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de estudos bíblicos. E nesse 11º vídeo nós vamos focalizar as cartas de Paulo aos Coríntios, 1º e 2º Coríntios. Gostaria de lembrar que muitas informações que nós vamos colocar aqui, informações relevantes sobre estas cartas, como a data em que elas foram escritas, para quem que elas foram escritas, um resumo da carta, vai ser colocado aqui em alguns slides e eu continuo sugerindo que vocês interrompam o vídeo para ler essas informações, porque nós temos um vídeo com um tempo muito limitado. A carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ela é escrita por Paulo em função de um relato complicado que Tito deu a Paulo depois de passar por Corinto, e que a igreja estava repleta de pessoas que estavam tendo um comportamento deplorável dentro da igreja. Corinto era uma cidade comercial, né? E ali acorriam pessoas de todos os lugares do mundo. Uma das razões pelas quais ali aconteceu muito o dom de línguas, porque existiam pessoas de todas as nações ali. Então o evangelho, para ser, digamos, espalhado com maior presteza, com mais rapidez, alguns apóstolos e outros membros da igreja receberam esse dom especial, né? E o relato de Tito preocupou muito a Paulo, porque Corinto era uma cidade de muita licenciosidade, de pessoas com hábitos imorais, e algumas pessoas, né, de dentro da igreja de Corinto, elas estavam condescendendo com atitudes que não eram próprias a pessoas que estavam ali para testemunhar, né, da graça e do amor de Cristo, né? Então Paulo escreve essa carta. Essa carta tem alguns pontos interessantes, como, por exemplo, Paulo fala da questão da manutenção, né, das pessoas que trabalham na obra, né? Paulo chama atenção num trecho da carta que as pessoas têm que compreender que os levitas, né, eram uma tribo que estava a cargo da organização do santuário, dos serviços do santuário, e eles não tinham herança em Israel. Então, os levitas eram sustentados pelo restante da nação. E que ali também as pessoas deveriam compreender que aqueles que pregam o evangelho, que vivessem também do evangelho, né? Então Paulo insta para que as pessoas compreendam que é necessário que os evangelistas sobrevivam. Então a igreja, né, teria que sustentá-los. Outra coisa que Paulo fala na sua carta aos Coríntios é o fato de que algumas pessoas estavam contendendo com outras por questões puramente de visão dos evangelistas que os evangelizaram. Então Paulo diz que algumas pessoas ali dizem: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E Paulo fala que ali não tinha ninguém de ninguém. Paulo até fala: porventura foi Paulo que morreu por vós, né? Ele fala na carta. Então ele diz que o evangelho é um só. E depois tem a questão difícil que Paulo toca das coisas obscenas, das coisas imorais que têm acontecido dentro da igreja, com a condescendência até da liderança da igreja, né? E Paulo chama a atenção para o fato de que a igreja é um testemunho vivo, né, da graça de Cristo. E que a manutenção dessas pessoas dentro da igreja era necessário discipliná-las, porque a manutenção dessas pessoas com tais procedimentos, né, com tais condutas, servia para degradar o testemunho que as pessoas estavam ali dando a respeito da graça de Cristo, né, das boas novas do Evangelho, né? E outra coisa também, Paulo faz uma pequena lista complicada quando ele toca nesse assunto, né? Aqui em
Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11, Paulo fala: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados pelo sangue de Jesus, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. É claro que aqui Paulo está falando de uma situação específica que estava acontecendo, mas ela é extensiva. É claro que nesse contexto nós temos que entender que Deus faz uma separação entre o pecador e o pecado. Deus ama o pecador, qualquer pecador, e pecador em qualquer nível. Mas Deus odeia o pecado, porque o pecado desvirtua o caráter de Deus. Deus quer reconduzir os seres humanos à comunhão plena com Cristo e restituir a imagem e o caráter de Deus em nós. Então, o que Paulo diz aqui é que realmente estas coisas elas não podem coexistir com alguém que diz que foi perdoado e lavado e justificado pelo sangue de Jesus. Mas a destruição dessas pessoas não é a destruição das pessoas, é a destruição do pecado. E o que Paulo fala é que se uma pessoa se apega ao pecado, se uma pessoa faz do pecado seu estilo de vida, ela vai ter que ser destruída, porque o pecado vai ser destruída, e ela, por opção, decidiu se apegar ao pecado de uma forma que Deus vai restituir a paz e a harmonia e o perfeito equilíbrio em todo o universo. E o pecado tem que ser destruído. E se o pecador se apega ao pecado, né? Todos nós somos pecadores de modo geral, né? Mas se o indivíduo não cultivou um senso de justiça, né, com relação ao pecado, ela vai ter que ser destruída junto com o pecado, né? A Bíblia chama isso de uma obra estranha que o Senhor vai fazer. Porque Deus é um Deus criador, não é um Deus que veio destruir, né? Jesus fala, né? Eu não vim condenar ninguém, eu vim para salvar, né? E por último, na carta de 2 Coríntios tem um texto que eu acho belíssimo, que eu acho que é o que existe de mais lindo na Bíblia. Até esse trecho que eu vou ler agora, ele foi usado pelo compositor Renato Russo para fazer uma música, né, Monte Castelo. E nessa música ele faz um compilado de coisas que alguns filósofos, alguns líderes religiosos disseram, né? E é interessante que, por exemplo, ele cita Buda, ele cita Camões, e ele dá, na contracapa do disco, tem referência de todos esses textos, né? Mas não existe a referência de Paulo. Eu procurei no disco, mas isso aqui é de Paulo, isso aqui é da carta de 1 Coríntios, onde está? Onde estão os créditos? Não tem créditos. Mas veja que coisa mais linda. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Isso é muito lindo, porque é a motivação de todo filho de Deus, é o amor. É a motivação, né, que fez com que o Filho de Deus fosse pendurado no madeiro, uma morte ignominiosa por amor a nós, né? Eu vi uma pregação de alguém que falava para os casais, ele disse: existem pessoas que se casam e olham para a esposa e pensam, será que essa mulher vai me fazer feliz? Aí ele fala que a pergunta está errada. A pergunta deveria ser, eu consigo fazer essa pessoa feliz? É disso que Paulo fala, é da motivação. Nós não somos motivados pelo dever de fazer o bem, nós não somos motivados pelo medo de perder a vida eterna. Nós temos que ser motivados a levar uma vida santa e justa diante de Deus por amor a Ele, que Paulo fala em outra parte, né, que Ele nos amou primeiro, e o amor dele nos constrange a fazer, né, aquilo que Ele nos pede. A segunda carta de Paulo aos Coríntios não tem a mesma pujança da primeira carta, mas tem coisas maravilhosas. Pontuar apenas algumas pelo nosso tempo escasso. Paulo, nessa carta, ele diz, em certo ponto, tanto que ele tem sofrido por amor ao Evangelho, né? E ele até enumera as vezes que ele foi açoitado, as vezes que ele foi apedrejado, as vezes que ele sofreu naufrágio. Mas depois de falar tudo isso, ele fala o seguinte, olha, 2 Coríntios 4, 8 a 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Essa é a diferença do cristão para uma pessoa que não teme a Deus, né? Você pode ir no sepultamento de alguém, você vê pessoas desesperadas, mas num sepultamento onde a família é cristã, existe muita tristeza pela separação, mas não existe desespero, né? Depois, Paulo fala de uma coisa interessante, né? Do tal do espinho na carne, o famoso espinho na carne, né? Ele diz que ele tem um espinho na carne, que ele pediu 3 vezes a Deus que tirasse. O espinho na carne, uma doença qualquer, alguns aventam a possibilidade de ser uma doença nos olhos, porque em certa altura de uma das suas cartas ele diz, né, olha, vede com quão grandes letras vos escrevo, né? Então alguém supõe que fosse alguma moléstia que fosse muito incômoda, né? Porque ele pediu a Deus e Deus disse não. E é interessante como Paulo fala, né? Entendo, Deus não quer que eu me glorie. E ele fala uma coisa interessante, Deus não me curou e me disse, a minha graça te basta. Então é interessante como quando a gente lê, né, a gente vê que nesse mundo a gente, como Jesus falou, né, a gente vai ter aflições, né, mas a gente tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus, né. Então, assim, é uma coisa interessante, como nas cartas de Paulo, ele, citando o próprio exemplo, ele nos brinda com uma verdade eterna, né? Deus é servido de atender ou não a nossa oração, ou em benefício próprio, benefício financeiro, alguma coisa desse tipo, porque Deus sabe o fim desde o princípio, então Ele sabe as orações que Ele pode atender, que Ele deve atender, e aquelas que não deve atender. A resposta de Deus é clara, são 3 opções, ou sim, ou não, ou aguarde. A gente tem um tempo diferente do de Deus, né? As coisas pra gente, assim, nesse mundo, a gente é acostumado a lidar com coisas que tem que acontecer imediatamente.
Mas Deus vê o futuro, Deus vê as consequências. O negócio de Deus é salvação. Tudo que impede a salvação, Ele não vai conceder a você. Tudo que vai impedir você de ter comunhão íntima com Ele, Ele não vai permitir. O restante da carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, eu vou colocar o resumo. E havendo interesse, dá uma olhadinha nesse resumo, para que você compreenda o escopo geral da carta, né? Nós vamos ficando por aqui, para o vídeo não se alongar. E lembrem-se sempre que o conhecimento das Escrituras é o princípio do se aproximar de Deus. Fiquem com Deus e que Deus possa abençoar vocês.